legal, vocês estão legal, vocês estão bacana. Eita, copiei no youtuber, não pode. Como é que vocês estão, meus chuchus? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, na paz de Cristo, todos salvos. E é nóis. Amém. Bom, mais uma vez estou aqui, eu, linda, maravilhosa, plena, sozinha, para estar contando a história de Esther. Ela não tá sozinha não, viu? É. Nós estamos Os bastidores. Estou aqui com a minha equipe de bastidores para me fazer careta. E eu tô aqui para falar sobre a história de Esther, a rainha Esther, linda, maravilhosa, plena. Eu adoro Esther, particularmente. Era uma das minhas mulheres favoritas na Bíblia. Eu sou admirada por Esther. Pela forma como ela cuidou de toda a nação dela, como ela se portou. E é isso que eu vou dizer pra vocês. Não é uma história pra menininhas e meninos, então vocês sentem aí no sofá e bora prestar atenção, beleza? Vamos começar com a oração, tá bom? Como todas as vezes. Óbvio. Então vamos fazer a oração. Tirar aqui meu cachecol que eu tô derretendo. Abaixem as suas cabeças. Cruzem as mãozinhas. Oi, equipe de produção. Baixa a cabeça de oração aí. E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Pai, por nós termos acordado com esse dia lindo e que o nosso dia seja grandemente abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Yes! Então vamos começar com a história de Esther. Estou muito empolgada para contar para vocês sobre Esther. Primeiro vamos admirar, né, a nossa Esther aqui, linda, maravilhosa. Admirem esse vestido, perfeito. Uma confecção minha original de Mireia Ventura. Pleno, perfeito, todo bem. cheio das pérolas. Do ouro. Muito Maravilhoso. ouro. E do meu rei Assuero. Eita, deixa eu mostrar o rei Assuero. O rei Assuero, assim, foi a minha primeira confecção. Não ficou tão bom quanto eu queria, mas ele tá lindo. Esse aqui é o cetro dele. Tá show, irmão. Tá bom? A gente ainda vai melhorando, vocês vão ver. Daqui a pouco a gente vai ter um monte de Barbie aqui. Ó, se vocês quiserem compartilhar, né, as meninas, os meninos, tiver boneco, quiser tá dando pra gente poder estar utilizando aqui nas nossas lives, tá bom? É só vocês dar pra tia Mireia, professora Mireia e pra professora Patrícia, tá bom? Ou pra professora Ana Cristina também, que ela também cuida dessas coisas. Beleza? Beleza. Então vamos começar. Vamos falar, abram as suas Bíblias em Esther 4, versículo 15 ao 17. Nós vamos ler dois versículos, duas passagens, tá bom? Então lá, Esther 4, do 15 ao 17. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comam nem bebais nada por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Agora Esther 9, 31. Para confirmarem esses dias de Purim, nós, nos seus tempos, determinamos como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. E o mandamento de Esther estabeleceu os sucessores daquele Purim e escreveu-se no livro. O que eu quero dizer para vocês com isso, né? Aconteceu muitas tretas, negócio bem louco lá em Esther, mas vamos voltar lá no início da história. Vamos rebobinar a fita. O nome de Esther não é Esther. Na verdade é Esther, mas o primeiro nome dela era Radassa. E Radassa, ela era sobrinha, prima. Ela era parente de Mordecai. Mordecai.
adotou ela quando os pais dela morreram. Esse aqui é Mordecai porque faltou Barbie, tá bom? E então Mordecai adotou ela depois que os pais dela morreram. E ela passou a viver com ele em Suzã. Suzã era governada pelo rei Assuero. E no terceiro reino do mandato de Assuero, ele tinha uma esposa chamada... Esposa? Falei certo? Falei certo, Esposa. Esposa chamada Vashti. E ele estava num banquete com vários caras lá importantes, príncipes, conselheiros, né, pessoal da corte. E esse pessoal todo se reuniu e falou: ô Assuero, manda chamar lá a Vashti pra gente ver ela. Dizem que ela é tão linda, tão formosa, a gente quer conhecer a sua rainha. E ele chamou a Vashti, mas a Vashti não estava muito afim de olhar pra cara de Assuero. E por conta disso, Assuero meio que se separou da Vashti. Os sacerdotes falaram: como assim ela não quer ver você? Isso é um insulto, ela deveria estar aqui com a gente. Então eles falaram: separa dela e arranje outra esposa para você. E foi isso que Assuero fez. Ele separou da Vashti e eles fizeram meio que uma seleção. Eles pegaram todas as mulheres virgens e formosas das 107 províncias. Calma. Cadê? 127 províncias. Topou de número. E ele falou para pegarem todas as mulheres virgens e formosas de todas as 127 províncias e levassem elas até a casa das mulheres, lá nos cantos lá do rei. E no meio dessa seleção estava a linda e plena, maravilhosa, a Esther. E quando ela foi para ir pro canto lá das mulheres, quando saiu o decreto, o Mordecai falou: olha, não adianta dizer que eles não vão te levar, porque eles vão te levar. Você é linda, você é maravilhosa. Então, só que eles não podem saber que você é judia. E Hadassah era um nome muito judeu. Então ele falou: quando te perguntarem, você é Esther, Esther de Suzã. E assim foi feito. Ela obedeceu ao tio dela. E quando ela se apresentou ao pessoal lá do rei, ela se apresentou como Esther de Suzã, que era a cidade fixa do palácio do rei, lá onde o rei estava. E então, Patrícia na produção aí me corrija se eu tiver entendido certo na Bíblia, as mulheres elas ficaram se purificando durante 1 ano, certo? 6 meses com mirra e 6 meses com... Aqui, ó. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Tudo isso para purificar as mulheres antes de elas poderem conhecer oficialmente o rei. Então elas passaram 1 ano inteiro lá, ficando se embelezando, ficando bonita, tomando banho de sol, tomando banho de óleo, né, fazendo maquiagem, várias coisas. Até que depois desse 1 ano, cada mulher era selecionada, chamada pelo rei, para ele poder conhecer. E a mulher que fosse mais formosa aos olhos do rei, que mais agradassem ao rei, ele faria dela a sua esposa e consecutivamente a sua rainha. E toda mulher que chegava no rei tinha direito a fazer um pedido, né? Desta maneira, vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então elas se embelezavam todas, ficavam lindas e maravilhosas, e quando elas chegavam no rei, elas faziam pedidos para ele, e diziam: o que você quiser, eu te dou. E então chegou finalmente a vez da Esther. E diferente das outras mulheres, ela não pediu nada. Ela simplesmente chegou lá, foi respeitosa, educada. E quando o rei questionou o que ela queria, ela disse: não desejo nada, meu senhor. Nada. Eu fico imaginando esse diálogo, né? E é algo muito interessante de imaginar. Tem um filme chamado A Conquista de Reis, que eu amo esse filme, conta a história de Esther. E no filme, ela lê pro rei, ela lê as crônicas do rei. Mas quando ela tá lendo as crônicas, ela começa a contar histórias de
antigas, né, dos judeus. Ela contou a história do pai de José, Abraão. Produção? Não é Abraão. É Abraão? Jacó. Fala! Segue aí. Jacó, beleza. E aí ela contou no filme, ela conta a história de Jacó pro rei. E o rei fica intrigado com isso, porque ela não estava lendo as crônicas, ela estava contando a história de um cara que não tinha nada a ver. Quem é esse cara? Ele não tá na minha história do meu reino. E aí o rei acaba se encantando com ela, porque ela não faz nenhum pedido. Ela simplesmente está lá existindo, sendo educada. E isso é muito legal. E com isso o rei acabou se apaixonando. Ele amou ela como ele nunca tinha amado nenhuma outra mulher, como nenhuma outra pessoa. E ele fez dela sua rainha. E com o tempo que foi se sucedendo, né? Tinha um cara chamado Ramã, que ele vai ser o vilão desviado da nossa história de hoje, beleza? Esse aqui vai ser o Ramã, que a gente tava com falta de Barbie. Falta de quem? Falta de quem? O Gilberto existiu também. Aí o Ramã, ele meio que fez uns negócios lá pro rei, e ele acabou sendo muito agraciado. O que eu quero dizer com ser agraciado? Ele acabou sendo muito privilegiado em muitas coisas. E acabou se tornando meio que o braço direito do rei. Em tudo que o rei fazia, Naamã estava lá do lado dele. E Naamã se achava a última Coca-Cola do deserto por causa disso. A última bolacha de óleo, a última traquinas. E com isso, né, o Mordecai, vamos pro Mordecai. Quando ele se casou com a Esther, uns caras lá tentaram matar o rei. Só que Mordecai descobriu e denunciou. E que foi? Então tá bom, então tá. Essa minha produção me deixa louca, crente, me deixa louca. Então Mordecai ajudou, né? Ele denunciou essas duas pessoas que estavam tentando matar o rei. E por aí ficou. Os caras foram condenados e beleza. E o Ramã, né, ele fez um negócio lá que não fala na Bíblia, mas ele foi meio que ele teve um agrado do rei e estava passando pelas ruas e tudo e tal, e ganhou o anel do rei. E olha, ganhar o anel, receber o anel do rei era uma honra imensurável. Era uma honra, tipo assim, um must lá em cima. E ele estava acima de todos os outros príncipes, todos os outros conselheiros. E todos que passassem por ele tinham que se ajoelhar. Só que Naamã não, ele passa pensando, quem é quem para me ajoelhar? Eu não me ajoelho perante os homens. E Naamã não gostou. E aí vários caras falam, por que você não está se ajoelhando? Se ajoelha pro cara. E ele nunca se ajoelhava. Até que um dia esses caras chegaram no Ramã e falaram para ele, né? E falaram pro Ramã que o Mordecai dos judeus, ele não se ajoelhava. E o Ramã não gostou, ele criou um ódio profundo por todos os judeus, todos mesmo. E então ele foi até o rei, me desculpem, ele foi até o rei para se vingar dos judeus. Ele falou ao rei que fizessem um decreto para matar todos os judeus, acabar com todos os judeus. Num determinado dia, eles iam massacrar todos os judeus, porque eles, de acordo com Ramã, eram um povo que não seguia as leis que o rei tinha no reino. E o rei falou, então tá, né, se você quer, tá, ó, meu anel aí, e vai lá fazer. Tá de boa, sem nenhum problema. Né, e aí foi. E aí fizeram esse decreto e espalharam em todas as 127 províncias que o rei comandava, que em todas as 127 províncias, no tal dia, todos os judeus seriam exterminados. E todos os judeus se encheram de luto por causa disso.
todos eles ficaram tão tristes por essa notícia. E Mordecai, ele rasgou suas vestes e se vestiu de sacos. E ele se enfiou na frente da porta do rei, porque ele não podia entrar lá, ninguém poderia chegar ao rei sem ser convocado por ele. Quem chegasse seria... Vocês entenderam, né? E aí, né, o Mordecai se enfiou lá na frente, ele ficava dia e noite, dia e noite, dia e noite, e não tinha quem tirasse ele de lá. E a Esther, essa história chegou nos ouvidos de Esther, e ela falou para alguns servos levarem roupas, cuidarem do Mordecai, mas ele se recusava. E ela, o que está acontecendo? Por que ele está desse jeito? Então ela enviou um dos seus servos pessoais para conversar com Mordecai e descobrir o que estava acontecendo. E ele contou sobre o decreto e tudo e tal. E aí ele falou para Esther, converse com o rei para ele revogar esse decreto. E a Esther falou, eu não posso, porque quem chegar no rei sem ser convocado é morto. E ele não me convoca há 30 dias. 30 ou 31 dias. E o Mordecai, ele falou, nós precisamos de você, porque você é a ponte entre os judeus e o rei, mesmo que o rei não soubesse que ela era judia. E ele falou, você precisa ajudar a gente. E aí que ela chega nessa parte, né? Peça a todos os judeus que jejuem por mim, não comam nada por dia e por noite, durante 3 dias. E o que a gente aprende com essa parte? Porque o jejum é muito importante. Quando você faz um jejum seguido de oração, né? É um negócio bem assim. Se mata a carne, chega mais perto de Deus. Exatamente, você chega mais perto de Deus. Então, quando você faz jejum, você se aproxima mais de Deus. Então, quando você estiver passando por dificuldades, faça jejum, faça oração. E assim, né, suas orações, seu clamor vai chegar lá em cima assim, tipo assim, pá! Entendeu? E aí, depois desses 3 dias de jejum e oração entre todos os judeus, a Esther, sem permissão, ela estava correndo um grande risco, ela chegou lá no rei. E quando o rei viu ela, tipo, todos os príncipes que viram aquilo, ficaram horrorizados. Nossa, mata ela não pode, ela tá quebrando uma lei, que não sei o quê. Só que o rei, ele só tinha atenção pra Esther. E na hora que ele viu ela, ele automaticamente abaixou o seu cetro. E a pessoa só seria poupada se o rei fizesse isso, ele poupou a vida da Esther. E aí ele chegou nela e ele falou, Esther, minha rainha, o que deseja vindo aqui? E aí ela falou, meu senhor, se o senhor tem graça por mim, ele tem graça por mim aos seus olhos, então, por favor, apareça no jantar que eu vou estar dando hoje para o senhor e o Ramã. E o rei aceitou. Quando foi de noite, o rei foi no jantar e perguntou, o que quer a senhora, minha rainha, para ter nos convidado para esse jantar? E aí ela falou, meu senhor, se o senhor vê graça em mim, aos seus olhos, então apareça amanhã à noite novamente para o jantar, e então eu te direi o porquê de eu ter chamado o senhor aqui. E beleza, acabou a noite e o Ramã, novamente, ele ficou se achando a última Coca-Cola do deserto. E ele chegou na esposa dele e ele falou, quando ele chegou, estava saindo lá do jantar, ele acabou encontrando com Mardoqueu na frente da porta do rei. E o Mardoqueu se ajoelhou para ele e ele ficou revoltadíssimo. E ele chegou lá na esposa dele e começou a reclamar. Ele falou, nossa, se eu não fosse o homem mais poderoso aos olhos do rei, que não sei o quê, né? Até a rainha Esther me chamou para esse jantar, não chamou o outro lá, ele chamou a mim, e ainda assim esse Mardoqueu não me respeita. E aí a mulher dele, que é uma desviada, não tem o que fazer da vida, ela falou o quê? Ela falou, manda fazer uma forca de 50 metros lá, 1 metro alto, e manda enforcar o Mardoqueu. Você fala com o rei, para rei mandar enforcar o Mardoqueu amanhã. E aí ele foi, chegou no rei e
Só que na hora que ele ia chegar no rei, tipo, naquela noite o rei ficou inquieto. Isso é Deus, gente, isso é Deus falando, ó. Deus inquietou o rei e o rei foi ler as crônicas. E ele descobriu que o Mardoqueu, que tinha salvado ele de ser envenenado lá atrás, não tinha recebido nada. E na hora que o Haman chegou para fazer esse pedido ao rei, ele falou: o que eu tenho que fazer para um homem que me agracia? Que, assim, eu quero presentear. E ele falou: que homem há mais graça aos olhos do rei, senão a mim? Então ele falou: o senhor pega uma das vestes que o senhor usa com frequência, veste esse homem, o senhor coloque na cabeça desse homem a sua coroa, o seu cavalo, e pegue um dos seus príncipes mais importantes para sair pelas ruas clamando o nome desse cara. E ele falou: então vai fazer isso com o Mardoqueu. Ficou na cara de... Nossa, a cara desse cara deve ter sido assim, tipo assim, poker face. Nossa, gente, rindo, lendo isso, ri tanto. E ele fez isso e ficou muito bravo. E aí quando chegou de noite ali, ele fez isso com o Mardoqueu, uma cara de desgosto do mundo. Quando chegou de noite, o rei chegou na Esther novamente no jantar e perguntou o que queria. E ela disse: eu quero... E aí, quando ela chegou de noite, o rei perguntou novamente o que ela queria com aquele jantar. Ela falou: alguém que decretou para matar o meu povo. E se o senhor me permitir, eu gostaria de dar a minha vida em troca do meu povo, para salvar o meu povo. E o rei falou: quem é essa pessoa que quer acabar com o seu povo? E aí ela falou: Haman. E aí o rei levantou, ficou indignado. Então ele levantou e saiu da tenda, onde estava rolando o jantar. E Haman, vendo que tinha feito coisa errada, se ajoelhou aos pés de Esther e pediu clemência. Pediu para ela poupar a vida dele, porque ele sabia que já era para ele naquele momento. E então o rei chegou nele e falou: você ia pedir para me matar a minha esposa também, a minha rainha? E aí ele foi e mandou acabar com Haman. E aí aquela forca que seria usada para matar o Mardoqueu foi usada para matar o Haman. Olha só que coisinha muito interessante. E depois disso, quem foi agraciado aos olhos do rei foi Mardoqueu. E Mardoqueu ganhou a casa de Haman. Ele ganhou a casa de Haman, o anel do rei, e ele o rei Assuero deu o posto de Haman, que o Haman tinha, para o Mardoqueu. E essa foi a nossa história, né? Graças a Esther, né? O jejum, o poder do jejum, gente. O jejum tem força, ó, o poder. Né? E graças ao jejum coletivo de todos os judeus, em todas as 127 províncias, o clamor, o jejum pela vida e para que o rei poupasse a Esther, foram a chave para ela conseguir salvar todos os judeus, todos os milhares de judeus naquela província. E no dia que tinha sido determinado para que os guardas matassem os judeus, foi invertido para naquele dia os judeus se virassem contra os seus inimigos que queriam lhe fazer mal. E por 2 dias os judeus acabaram com seus inimigos. E no terceiro dia foi dia de festa. Né? E é assim que acaba a nossa história, né? Esther e Naamã viveram felizes para sempre. Não, calma, não. Assuero. Esther e Assuero viveram felizes para sempre. Ela contou as suas raízes para o rei, salvou o seu povo e todo mundo viveu feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, meus miúdos. Eu espero que a palavra cheie o coraçãozinho de vocês. Compartilhe esse vídeo, se vocês têm um amiguinho que gosta, né? Manda assim: olha, começou a aula, olha aqui para você assistir. Então compartilha com ele. Não esqueça de ler a Bíblia, fazer a oração, faça jejum também, deixe de comer e vá orar. Depois da oração vocês vão comer, né? E Deus abençoe a todos nós, né? E claro, agora vamos acabar com a música, né? Porque tem uma segunda musiquinha de Esther, porque eu adorei as musiquinhas de Esther, eu vou levar pra vida as musiquinhas de Esther.